Vamos então aos desenvolvimentos, os pormenores da análise semanal dos mercados, dos nossos mercados financeiros. Emerson, começamos pelo mercado cambial do México, onde continuamos, pelo menos nas últimas semanas, havia aqui o metical a resvalar numa trajetória depreciativa. Quais são os últimos desenvolvimentos neste domínio? Uma das razões pela qual a nossa moeda tem estado a depreciar de forma mais reduzida nos últimos tempos é por conta dos exportadores, outros detentores de divisas começarem a converter divisas de dólares para a moeda nacional à medida que as suas necessidades de tesouraria vão aumentando. Uma vez observado o ciclo de exportação dos produtos de Moçambique, notamos que o volume de exportação tende a aumentar no segundo trimestre do ano. Portanto, é possível que os exportadores tenham mais receitas neste momento e que já estejam a converter para a moeda nacional. E no plano internacional, a tendência valorativa do dólar mantém-se ou nem por isso? O dólar teve uma tendência mista ao longo do mês de julho, tendo iniciado em alta com a divulgação dos dados referentes à taxa de inflação nos Estados Unidos, esta que fixou-se em ordem dos 5,4%, um dos níveis mais altos nos últimos 13 anos. Este nível de inflação alto é dado pela forte reabertura da atividade econômica norte-americana. Pelo lado dos consumidores, existe uma alta demanda por viaturas, passagens aéreas e outros bens e serviços dos quais os cidadãos norte-americanos não podiam ter acesso a eles na altura do auge da pandemia de Covid-19. Pelo lado dos produtores e dos vendedores de bens e serviços, estes tendem a normalizar estes altos preços de forma a compensar pelas suas perdas durante os meses mais intensivos de confinamento por conta da pandemia de Covid-19. Contudo, se formos olhar para o índice do dólar, que é uma métrica da performance do dólar em relação às 6 moedas mais transacionadas internacionalmente, podemos ver que o dólar depreciou, fechou o mês de julho abaixo daquilo que foi a média do seu preço em relação a estas outras moedas, portanto, abaixo de 92,53, fechando assim o dólar a 92,17 pontos. Vamos ao mercado monetário interbancário. Há repercussões relativamente às decisões da quarta sessão do Comitê de Política Monetária, que aliás já tivemos oportunidade de analisar, mas transcorrido este tempo, algum impacto relativamente à principal decisão de manutenção das taxas diretoras? Dados recentes apontam que o índice de robustez empresarial cresceu apenas em 1%, melhorando no segundo trimestre de 2021, melhorando de 28% para 29%. Este crescimento foi influenciado pela reanimação da atividade econômica nos setores como da agricultura, hotelaria e restauração, comércio, serviços e transportes, principalmente nos meses de abril e maio, em que verificou-se um certo alívio das medidas face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. No entanto, é importante referir que o clima econômico nacional ainda não é muito satisfatório. Isto porque dados recentes de maio apontam que a confiança das empresas face ao desempenho da economia nacional ainda não é dos melhores. Relativamente ao crédito à economia, este continua a ser prejudicado ou afetado pela postura restritiva da política monetária. É importante referir que o nível do mês passado, de julho, para o crédito à economia representa o maior nível, tanto do ano como do ano passado de 2020, situado em cerca de 272 mil milhões de meticais, face ao ano passado, por exemplo, que o máximo foi cerca de 266 mil milhões de meticais. No entanto, ainda é um pouco cedo para referir se é uma nova tendência do crédito à economia ou não, podendo ser então uma mera oscilação do mercado de crédito.
Olhemos agora para as commodities, comecemos pelo petróleo. Nas últimas semanas andou em terreno volátil e com uma tendência essencialmente depreciativa. Quais foram as determinantes desta situação? Que perspectivas é que temos relativamente a esta que é uma das principais commodities no plano interno e internacional? Ao contrário do mês de junho, em que observou-se uma tendência apreciativa de petróleo quase que contínua desde o início ao fim do mês, no mês de julho, embora o petróleo tenha registrado igualmente uma tendência maioritariamente positiva, no mês de julho o petróleo sofreu algumas perdas substanciais, significativas, notáveis. Isto por conta a queda no preço do petróleo no mês de julho deu-se em conta pela divulgação da OPEP, dos países exportadores de petróleo e seus aliados, divulgarem que haveriam de iniciar com um aumento da produção de petróleos em agosto em cerca de 400 mil baris de petróleo por dia. Relativamente ao ouro, andou em terreno estreito, muito apertado o preço de ouro. Alguma desvalorização desta commodity ou então alguma reserva dos investidores relativamente às perspectivas económicas, numa altura que, aliás, assiste-se movimentos de recuperação da economia a nível global. As principais economias estão neste momento a dar sinais de uma retoma, de certa forma, consistente. O ouro, que geralmente move-se na direção oposta do dólar, ao valor do dólar, teve uma tendência mista ao longo do mês de julho, tendo sido o seu preço influenciado maioritariamente pela divulgação de indicadores macroeconômicos norte-americanos e de perspectivas macroeconômicas globais que tiveram uma forte influência sobre o valor do dólar. Na primeira quinzena do mês de julho, o ouro esteve em alta ligeira, a ser transacionado a níveis de $1.800 por onça. Após isso, enquanto aguardava pela divulgação de outros indicadores macroeconômicos, o seu preço foi transacionado num corredor estreito entre $1.825 por onça a $1.790 por onça. Na segunda quinzena do mês, com a divulgação dos dados insatisfatórios em relação ao mercado laboral, o preço do ouro apreciou, fechando o mês a níveis de $1.825 por onça. Terminamos com o índice de preço dos alimentos, que vinha com uma tendência apreciativa. Esta situação manteve-se na última semana. Quais foram, então, as determinantes neste domínio da situação alimentar mundial? Pelo segundo mês consecutivo, temos uma queda do índice de preço de alimentos. É um cenário otimista, mas ainda muito cedo para tirar ilações sobre a nova tendência. Ou seja, isto porque o mundo ainda enfrenta restrições devido à pandemia da Covid-19 e, portanto, algumas economias encontram-se neste momento dormentes, o que pode então estar por detrás desta queda da cotação dos preços dos alimentos. Portanto, ainda é cedo para tirar essas ilações, se esta é uma tendência nova do mercado ou do índice de preço de alimentos, porque em 12 meses consecutivos tivemos aumentos e já é o segundo mês que temos uma queda. Obrigado aos dois, ficamos por aqui e até para a semana. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado e até uma próxima oportunidade.